Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Vamos nos colocar de pé. Salmo de número 84. Logo depois nós vamos orar por nossas vidas e pela vida das nossas crianças. Vamos, por favor, nos acompanhe silenciosamente na leitura do Salmo de número 84. Nos diz o Salmo dos filhos de Corá: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos convidar as nossas crianças à frente com as suas professoras, professores. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos pela bênção de podermos estar reunidos mais uma vez neste dia para o louvor da tua glória. Nós te bendizemos porque, ó Senhor, tu és sol e escudo. O Senhor é o nosso protetor. É o Senhor quem nos alegra, quem irradia luz sobre as nossas vidas, para que possamos no mundo em trevas brilhar a tua luz, ó Pai, reluzir, transmitir a luz do teu Filho Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, por cada criança aqui, cada adolescente, jovem, adulto, idoso, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um de nós, que o Senhor possa falar profundamente a cada coração, desde a mais tenra criancinha até o mais idoso, que a tua palavra possa encontrar um lugar todo especial nas nossas vidas e corações, que o Senhor nos fortaleça através da tua palavra. Seja o Senhor o maior anseio da nossa vida, o maior desejo da nossa vida, assim como foi dos salmistas, Senhor. Que o Senhor possa encher os nossos corações tremendamente, profundamente. Nós te oramos agradecidos, Pai, te bendizendo por todas as bênçãos que tens derramado e já pelas bênçãos que tu hás de derramar nas nossas vidas e corações. Nós o fazemos no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Que louvores tão belos entoados pelo coro da igreja. Chegamos pela fé. Tu és o meu tesouro. Proclamar que Jesus é o Rei da glória e o Salvador. Maravilhosa graça
essa graça é suficiente, a minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo, negando-lhe por 3 vezes o que ele havia pedido. Que louvores também tão belos, entoados pelo grupo de louvor. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, seu glorioso nome. Deus, eu ouço a tua voz chamando por meu nome. Não sei se você já ouviu Deus chamando pelo seu nome, e talvez você diga, não pastor, e eu vou dizer, eu também não. A poesia é belíssima, mas Deus já me chamou muitas vezes, como eu acredito que já chamou a você. Eu fiz um voto de orar a Deus 5 minutos por dia, quando eu era seminarista. E a oração do pastor Francisco, eu já contei essa experiência aqui, foi que todas as vezes que a gente esquecesse de orar e ler a Bíblia, imagina um pastor orar e ler a Bíblia, é chegar no gabinete com um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para fazer, e depois você começa a achar que esse monte de coisa que você está fazendo é a sua comunhão com Deus. Não, não é. E o pastor Francisco estava muito certo como diretor do nosso seminário. E na oração dele, ele disse, Senhor, todas as vezes que eles esquecerem de cumprir o voto, de orar pelo menos 5 minutos e ler a Bíblia por dia, dá a eles um dia bem ruim, um dia bem pesado, para que eles lembrem que eles dependem do Senhor. E aí, quando o dia está bem ruim, eu entendo que Deus está dizendo, Petrônio, já abriu a minha palavra, Petrônio, você já orou, já se colocou, não pelos problemas dos outros, mas você já colocou o seu coração diante de mim. Não é agradecer o café da manhã, nós sempre agradecemos, sempre oramos por filhas, por genros, pela igreja, por alguns motivos especiais. Não é esse momento do café, não. É um momento pessoal de cada um de nós. Entendo que Deus está nos chamando e, como diz o cântico, pois tenho sede e fome da tua presença, e é isso que nós encontramos no Salmo. E cantamos, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ainda cantamos dizendo antes, a tua presença é o que eu mais quero. É a presença do Senhor, como todos nós, não só pastores, todos nós, como cristãos, como servos do Senhor, como nós precisamos da presença do Senhor nas nossas vidas, e terminamos cantando, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Que salmo belíssimo que nós lemos. Se o Salmo 23, já dizia um grande pregador chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, que viveu no século XIX, 1800, e lá vai uns quebrados de 30 e poucos anos, 1830 e pouco, Charles Spurgeon, ele dizia, se o Salmo 23 é o mais popular, o Salmo 103 é o mais jubiloso, o Salmo 119 o mais experiencial, o Salmo 51, a confissão de Davi, é o mais queixoso, o Salmo 84, dizia Charles Spurgeon, é um dos mais doces dentre os salmos de paz. O Salmo 84 é um dos mais doces dentre os salmos da paz. O Salmo, como está dito aqui logo no início, no seu título, é o Salmo dos filhos de Corá, ou Coré, como alguns chamam. Eram descendentes de Levi, músicos do templo, como está lá em 1 Crônicas, capítulo 6. E alguns salmos são atribuídos a esses filhos de Corá. Você tem um primeiro grupo de salmos, o Salmo 42, 44, 45 a 49, é um primeiro grupo de salmos atribuídos aos filhos de Corá. Há um segundo grupo, no qual está o Salmo 84, 85, 87 e 88. Mas por que mencionar todos esses salmos? Porque em todos eles é impressionante como a ênfase dos filhos de Corá, a ênfase é no anseio por Deus. O desejo deles é Deus, é Deus. Isso salta aos olhos quando nós lemos estes salmos e este em especial. Ele pode ter sido, este Salmo 84, como os outros, ele pode ter sido usado por peregrinos quando eles iam até Jerusalém,
E eles chegavam então à porta do templo e eles iam entrar no templo de Israel, no templo de Jerusalém, e aí eles cantavam esse salmo especial. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eles iam adorar, iam entrar no templo para prestar sacrifícios e adoração ao Senhor. Não se sabe ao certo nem a data, nem o contexto desse salmo. Mas o que não se tem dúvida é quanto ao anseio do salmista, ao desejo do coração do salmista. O anseio do salmista, dos filhos de Corá, é por Deus. Isso não há dúvida no salmo. Isso nos leva também a nos perguntarmos pelo que nós, eu e você, pelo que nós temos mais ansiado. Qual o nosso maior anseio na pandemia, no lockdown e agora no pós-pandemia? Pode ser que você diga assim: pastor, o meu maior anseio é que não tenha mais pandemia até que Jesus volte ou Ele me leve. Eu não aguento mais de pandemia. No seminário, para evitar contágio de alguns torcedores seminaristas, o seminário presbiteriano, eu levei, quando fui entrar, fui para o banheiro, e quando saí do banheiro já saí com uma máscara do Santa Cruz para evitar alguns torcedores que eu sabia que iam me cobrar algumas respostas. E tem um seminarista lá que ele disse: pastor, eu fiquei traumatizado. Quando eu vi o senhor entrar de máscara dentro da sala, e depois que foi liberado, ele fazia assim, ó, ele fazia: tira a máscara, pastor. Logo no começo da liberação, eu disse: não, eu vou ficar de máscara. Se você quiser ficar sem máscara, tudo bem, mas eu vou ficar de máscara. Talvez se eu perguntasse: meu irmão, qual o maior anseio? Talvez você dissesse: pastor, eu não gostaria jamais de usar máscara na minha vida, eu não aguento mais a coisa de máscara. Qual o nosso maior anseio? Nós precisamos nos perguntar. Em outras palavras, quando nós lemos o Salmo dos Filhos de Corá, eles estão dizendo: nós ansiamos por Deus. Se vai ter mais pandemia ou não, se vai ter mais lockdown ou não, se vai precisar usar máscara ou não, isso para nós não é a coisa mais importante. O nosso maior anseio é Deus a nossa vida. Se tiver outra pandemia, que Deus esteja conosco. Se precisar usar máscara, que Deus esteja conosco, que Ele nos abençoe, como Ele abençoou e Ele foi com tantos e tantos que nele confiaram, chamados por Ele. Aqueles que partiram, mesmo com Covid, confiando e dependendo do Senhor, sabendo que as suas vidas estavam e estão nas mãos do Senhor, diante de quem eles estão. Os filhos de Coré gritam para nós: anseiem por Deus. E eu gostaria nesta noite orar, o meu clamor a Deus é que o que esteja no seu coração é: eu anseio por Deus. Coro da igreja, 76 anos, que vocês anseiem por Deus. Que o maior anseio de vocês não é pecado ansiar por uma cantata, não é pecado ansiar, desejar, adorar a Deus, não é pecado comemorar 76 anos de existência, mas que o maior anseio de vocês e de todos nós como igreja, de você que nos visita nesta noite, que o seu maior anseio seja Deus na sua vida. Mais do que qualquer outra bênção, seja Deus, porque Ele é o Deus de todas as bênçãos. Eu anseio por Deus. Eu gostaria de pensar com você sobre isso nesta noite. Mas o que de Deus? Quem é este Deus? Como Ele se revela? Como Ele se mostra? Como os salmos, os filhos de Corá, nos apresentam? Ansiar o que de Deus? O que é que o salmo nos apresenta? Eu anseio por Deus, sim, eu anseio como o salmista diz aqui, e eu quero compartilhar isto olhando para o texto da palavra de Deus. Eu anseio, em primeiro lugar, pela presença de Deus. Eu anseio pela presença de Deus. Veja como o texto nos diz aí, a partir do versículo 1. Os filhos de Corá, eles dizem: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Tabernáculos, quando Israel só teve um tabernáculo, tabernáculos aí está no plural.
porque refere-se às habitações de Deus. E alguns termos são usados nesse salmo. Você vai encontrar a palavra de Deus neste salmo referindo-se às habitações de Deus como átrios do Senhor, como a tua casa, como os teus átrios, como a casa de meu Deus, o salmista nos diz aqui. E os filhos de Corá dizem, essas habitações de Deus, elas são amáveis, elas são agradáveis. E o salmista nos mostra isto, não só nesse primeiro versículo, mas quando ele continua. E aí então ele nos diz no versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O salmista está nos dizendo através dessa palavra que ele está faminto pela presença de Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele está dizendo, eu desejo o Senhor intensamente. Minha alma está faminta da presença de Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam, clamam, gritam, porque o termo aqui, exultam, traduzido aqui, é o termo que era o brado dos soldados na vitória. Equivale ao termo no hebraico em que o salmo foi escrito, era o termo do brado de vitória dos soldados na batalha, o grito de vitória deles. Ele está dizendo, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne gritam, exultam pelo Deus vivo. Cantam de júbilo, o meu coração e a minha carne. E percebam, é mais do que um apego a um lugar. Os salmistas estão dizendo aqui, os filhos de Corá, eles não estão dizendo, olha, o objeto do nosso amor não são as paredes do templo, não é a estrutura do templo, é o Senhor que é adorado neste templo. É isso que os salmistas aqui estão dizendo. É o anseio deles, muito mais do que pelo ambiente, é pelo Deus que é adorado no ambiente, o prazer de estar no ambiente, esse deve ser o nosso prazer, de nos reunirmos domingo após domingo, é para adorarmos, é para ansiarmos pelo Deus que é adorado neste ambiente. A nossa adoração durante a semana nos encaminha para este lugar e deve ser assim a cada domingo. A nossa adoração aqui deve ser fruto da nossa adoração no nosso lar, onde trabalhamos, nas reuniões dos pequenos grupos, na reunião dos grupos de oração nos lares, nas reuniões de ministérios. Tudo isso deve nos fazer ter prazer em estarmos reunidos como igreja e adorarmos ao nosso Deus. Martinho Lutero, grande reformador, tão conhecido, comentando um salmo similar, Salmo dos Filhos de Corá, comentando o Salmo 42, que trata sobre esse anseio de Deus, inclusive o título lá em negrito do Salmo 42 é A Alma Anela por Deus. Martinho Lutero disse certa vez, comentando o Salmo, comentando esse desejo por Deus, ele disse, o salmista deseja vir à casa de Deus e ser confortado pela face de Deus, pois a casa de Deus é aquele lugar onde a palavra de Deus está e onde a face de Deus é a sua presença, por meio da qual ele se torna conhecido e por meio da sua palavra ele revela a sua graça. Martinho Lutero enaltecia a presença de Deus no meio da reunião do povo de Deus. E pensando nessa presença de Deus que nós precisamos anelar, desejar nas nossas vidas, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, o salmista continua, dizendo-nos então nos versículos 3 e 4. O salmista vai nos dizer, o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E aí ele diz, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E no versículo 4 ele vai dizer, bem-aventurado, muito feliz, muito bem relacionado, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Como o salmista enaltece a presença de Deus.
que nós precisamos ansiar, anelar. O salmista, ele tem uma certa santa inveja das pequenas aves. Ele diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Há algumas possibilidades aqui. Se o templo ainda não estava destruído, o salmista estava dizendo que os passarinhos aninharam-se, encontraram as brechinhas no templo, no teto do templo, onde pudessem então ali fazer os seus ninhos. Se o templo estava destruído, isso tenha sido em meio ao exílio de Israel, quando o povo foi levado cativo e Jerusalém foi destruída. Se foi nesse tempo, então, os pardais e andorinhas encontraram naquele templo, ainda que destruído, um lugar onde construir os seus ninhos. O que é fato é que o salmista está olhando para os pardais, para as andorinhas, está dizendo: esses pequenos pássaros são pequenininhos, não são gaviões, são pequenininhos. Até eles encontraram um lugar na casa do Senhor. E aí ele diz: eu encontrei os teus altares, Senhor. Se eles encontraram lugar, por que eu não os encontraria? Porque eu não, se eles tiveram prazer de fazer na tua casa um ninho para as suas famílias, onde pudesse, como diz, acolher os seus filhotes, Senhor, como eu não poderia ter prazer se esses animais irracionais que não pensam fizeram isso? Senhor, eu mais do que qualquer outro animal, porque eu sou um animal racional, eu preciso, Senhor, fazer da tua casa, dos teus altares, um lugar de prazer. Eu quero desfrutar, Senhor, da tua bênção. Eles acharam as aves, o pardal, a andorinha, eles acharam descanso na casa do Senhor. Eles acharam um lugar para construir um lar aconchegante. Senhor, eu quero também, Senhor. Eu encontrei os teus altares. Eu quero encontrar aqui um lugar de paz, um lugar onde eu possa estar com minha família, um lugar onde eu possa adorar o Senhor, um lugar onde eu possa servir ao Senhor, um lugar onde eu possa a cada dia reforçar que o meu maior desejo é pelo Senhor, mais do que por qualquer outra coisa, é pelo Deus que é adorado neste lugar. Isso precisa ser fato em cada vida, em cada um de nós. O que sinaliza a terna hospitalidade de Deus, que esse Deus é capaz de acolher pequenas aves como pardais e andorinhas. A sua grande misericórdia é capaz de acolher pecadores como eu e você. É a hospitalidade divina do Senhor. O salmista deseja desfrutar da presença do Senhor. E é quando pardais e andorinhas não podem pensar como eu e você podemos. Pardais e andorinhas servem a Deus irracionalmente dentro daquilo para o que eles foram criados, mas eu e você não. Deus nos dá a capacidade de pensarmos, de refletirmos, de tomarmos decisões racionais, pensando naquilo que nós estamos fazendo. E aí então o salmista pode nos ensinar sobre uma relação pessoal. Ele vai dizer: Rei meu e Deus meu. Ansiar por Deus, pela presença de Deus, é ansiar por uma relação pessoal e reconhecer a bênção de sermos habitados como igreja e como servos do Senhor. Como diz Paulo, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, como ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz: você não pode pegar o seu corpo e fazer deste corpo físico, pessoal, com vários membros, fazer disso membros de meretrizes, de prostituição, de pecado, lançar o seu corpo no pecado. Não, nós somos templo do Espírito Santo, e a igreja é templo do Espírito. Assim como ansiamos pelos tabernáculos do Senhor, como salmista, nós precisamos ansiar também pela habitação de Deus nas nossas vidas. Pedro é que vai nos dizer lá em 1 Pedro 2, 4 e 5, que nós somos como pedras vivas colocadas sobre a pedra principal, que é Jesus. Nós somos um edifício, diz Pedro.
valemos mais do que pedra, cimento, tijolo, do que essa estrutura física. É muito boa, nos abriga, muito bom, mas mais importante do que toda essa estrutura física é a igreja do Senhor. É o povo que se reúne para adorar o Senhor, e Pedro vai nos lembrar isso lá em 1 Pedro 2, 4 e 5. Nós somos pedras vivas, edificadas sobre a pedra principal, que é Jesus. Nós precisamos ansiar por Deus, nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Eu anseio por Deus, e quando eu anseio por Deus, eu preciso saber o que de Deus eu anseio. Os salmistas, os filhos de Corá nos ensinam que nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Mas em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ansiar por Deus. Mas o que de Deus? Não só pela presença de Deus. Os filhos de Corá vão nos ensinar que nós precisamos ansiar pelo conhecimento de Deus. E é tão maravilhoso quando nós lemos o que a palavra nos fala. Se você olhar o versículo 5, a palavra nos diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O salmista está inicialmente nos dizendo-nos que nós precisamos desejar conhecer a Deus. Nós precisamos desejar andar com Deus. Como Enoque andou com Deus e chegou um tempo que Deus o levou, o tomou para si. Como nós precisamos desejar andar, amanhecer com Deus, caminhar com Deus, dormir com Deus, viver com Deus, andar com Deus, perceber a presença de Deus na nossa vida e o andar com Deus como fruto do conhecimento. E quando andamos, não é só fruto, nós aprendemos a andar com Deus. Nós aprendemos mais de Deus para as nossas vidas. O salmista, os filhos de Corá estão nos dizendo aqui: feliz o homem cuja força está em ti, cujos caminhos são aqui aplanados, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, os caminhos elevados. E aqui, literalmente, a ideia é de você colocar o coração no caminho para Sião. Era quando esse povo estava na direção de subir o monte de Sião, para ir até o templo, para adorar. Então o salmista diz aqui: bem-aventurado é aquele que está fazendo o seu caminho, o caminho para adorar a Deus em comunidade. E aqui pensando nos judeus que estavam indo para o templo para adorar o Senhor. Como nós ansiamos por isso, nesse tempo de pandemia, de estarmos reunidos, de estarmos como estamos hoje aqui, a bênção de podermos adorar o nome do Senhor. Quantos que estiveram se perguntando: será que nós ainda vamos poder nos reunir? Ou é o fim do mundo, está acabando tudo, e a gente não sabia, mas a igreja precisa continuar servindo e amando ao Senhor. A igreja precisa continuar ansiando, desejando por Deus e conhecendo mais de Deus, conhecendo mais, vendo o agir de Deus, como vimos e continuamos vendo em meio a toda a pandemia, ou num pós-pandemia. Feliz o homem cuja força está em ti, está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, elevados, que estão nos levando a uma adoração comunitária. Os israelitas devotos, dedicados, estavam sempre ansiando por aquele momento de festividade, de se reunir com o povo, de adorar, de ir até o templo e adorar o Senhor com o povo de Israel, levando as suas famílias. Que prazer, como deve ser do nosso coração, como deve ser das nossas vidas, e motivarmos um ao outro como casal, motivarmos nossos filhos, nossos familiares a adorarmos ao Senhor, a dedicarmos este tempo em adoração como família, nos fortalecermos. Não é esperar o dia mau para então correr para o templo, para pedir oração, para louvar ao Senhor, para buscar. Não, é viver para o Senhor, conhecendo mais de Deus, ansiando por este Deus. No versículo 6, o salmista diz: esse caminho, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. O salmista estava dizendo que o caminho até o templo,
Era um caminho árido. Era um caminho que passava por desertos. O vale árido, como diz a versão atualizada. O vale de Bacá, como diz a versão corrigida, era originalmente a ideia dessa expressão vale de Bacá, o vale árido, era um vale de choro, um vale de lágrimas. E traz a ideia, essa expressão Bacá, o vale árido, o vale de Bacá, a expressão no hebraico traz a ideia de uma planta que gotejava. Então você pensa em lágrimas, você pensa em choro, nem sempre vir ao templo, nem sempre estarmos reunidos, nem sempre nós estamos dando pulos de alegria. Às vezes estamos como o coro cantou aqui, estamos quebrantados, colocando a nossa queixa diante do Senhor, a nossa dor, as nossas preocupações diante do Senhor. Mas nós não podemos nos deixar vencer por isto, porque o salmista, os filhos de Corá, os filhos vão nos dizer, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Em meio às nossas dores, lutas, dificuldades, nós vemos o agir de Deus e nós conhecemos mais de Deus, como diz o salmista, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu conhecesse os teus decretos, e a gente aprende mais de Deus. Às vezes nem sempre aprendemos tanto, em meio aos momentos de alegria, deveríamos aprender. Parece que aprendemos mais quando sofremos, nos momentos de aflição, nos vales de Bacá, nos vales áridos. A Bíblia então diz, passando por ele, Deus nos abençoa para que a gente faça desses vales ali um manancial. E quando parece que nós não conseguimos mais cavar e achar água para fazer um manancial, a bênção vem de cima. Diz a palavra então, no versículo 6, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vem a bênção do Senhor e faz daquele vale árido um manancial, daquele vale deserto um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. E aí então o salmista nos diz no versículo 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, no templo, em Sião. Vão indo de força em força, como diz a palavra, como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, 18, de glória em glória, de glória em glória, assim vão indo os servos do Senhor, até que eles cheguem ao templo e eles possam adorar ao Senhor. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O caminho, muitas vezes, é árido, é verdade. O caminho, muitas vezes, é árido. Mas Deus é a nossa força, nós não podemos esquecer isso. O caminho, muitas vezes, é árido, mas Deus é a nossa providência. É Ele quem manda a chuva de bênçãos. Nós temos um hino que fala exatamente isso. Inclusive, este hino ele era cantado dizendo, gotas benditas já temos. Né? O pessoal mais antigo aí, Henrique, Valber, Fernanda e por aí vai, não vou citar mais ninguém, mas o pessoal conhece bem esse hino. Álvaro, Jader. E veja, cantávamos assim, gotas benditas já temos, tantas rogamos a Deus. A IPB diz, vamos mudar esse negócio. Nós temos gotas? Não. Nós temos muitas bênçãos. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Mudou a letra. Porque, como não é um texto inspirado, a gente não vai mudar a Bíblia, mas o hino pode mudar, o cântico pode mudar, não tem problema. Gotas benditas? Não, nós não temos gotas, não, nós temos muitas chuvas de bênçãos. E aí diz,
tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. É o Deus que cobre em meio aos nossos vales áridos. É Deus que cobre as nossas vidas com as suas chuvas de bênçãos. É Deus que faz um milagre que nós não podemos fazer. É o Deus que transforma o nosso vale árido em manancial. O caminho é árido, mas é Deus quem nos garante a chegada ao destino. Por isso, o Salmo nos diz no versículo 7, o final, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar na presença do Senhor, pela graça e misericórdia dEle, e louvado seja o nome dEle por isso. Não há nenhum poder em nós, não há nenhum poder na igreja, que emane da igreja. Não, não. O poder está em Deus. Por isso nós precisamos conhecer mais dEle. Eu, você, todos nós como igreja, nós precisamos conhecer mais de Deus, conhecer mais do Senhor. Não porque queremos ser melhores uns do que os outros, não, não. Porque nós precisamos conhecer mais do Deus a quem nós servimos. E os salmistas, os filhos de Corá, podiam dizer, cada um deles, eu anseio por Deus. Eu anseio pela presença de Deus, em primeiro lugar. Eu anseio pelo conhecimento de Deus. Os salmistas, os filhos de Corá, nos ensinam. Mas eu anseio também, em último lugar, ansiando por Deus, nós precisamos ansiar pela santidade de Deus. E o salmista, os filhos de Corá, o Salmo, nos ensina sobre isso, pela santidade de Deus. Olhe como o Salmo nos apresenta aqui a palavra. No versículo 8, é pensar na vida piedosa. É pensar na piedade vivida aos pés do Senhor. Desculpe aí a turma da transmissão, São Joãozinho. Eu tinha colocado inicialmente, tinha passado para ele assim, piedade. E aí ontem eu fiquei pensando, será que a igreja vai entender bem o que é piedade? Talvez ela entenda melhor se a gente falar de santidade. Aí esqueci, eu acho, de passar para a transmissão. Aí ficou piedade. Mas a ideia de santidade, de uma vida piedosa. E o Salmo nos conclama a isso. Os filhos de Corá nos conclamam a isso. Nós precisamos ansiar por Deus, sim, pela presença de Deus, pelo conhecimento de Deus. E nós precisamos ansiar pela santidade de Deus, pela vida piedosa aos pés do Senhor, pela santidade como vida piedosa de cada um de nós da igreja. Veja como o salmista nos diz no versículo 8, Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. É tão interessante que a Bíblia não fala aqui, presta ouvidos, ó Deus de Israel. Seria mais, de certa forma, tranquila. Você sabe o que significa Jacó? Trapaceador, enganador. E os filhos de Corá dizem, Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Somos pecadores. O nosso coração é extremamente corrupto, a palavra de Deus diz. O velho homem quer tomar o lugar do novo homem, é uma guerra, é uma luta da carne contra o espírito. E o salmista então está usando essa expressão, nos faz lembrar que nós somos pecadores. Mas este Deus de Jacó, que transformou a vida de Jacó, que perdoou, que abençoou a vida de Jacó, é o Deus que age sobre as nossas vidas. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, é o clamor do salmista. E ele vai nos dizer no versículo 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Deus é escudo, Deus é proteção. E quando ele fala do ungido, aqui há duas ideias. Uma é, ele está intercedendo pelo rei. Ele está intercedendo pelo rei. Contempla o rosto do teu ungido. Abençoa o rei da nação. Abençoa os líderes, aqueles que são investidos de autoridade por Deus.
e ao mesmo tempo também há aqueles que entendem que o clamor aqui está de um salmista que se rende ao Rei dos Reis, ao ungido do Senhor, e então estaria apontando para o Senhor Jesus. Contempla o rosto, Senhor, do teu ungido, e por causa dele, o teu ungido, o teu filho, o Senhor Jesus, ungido do Senhor, nos abençoa. Abençoa o teu povo, Senhor, por causa dele, por causa do teu ungido. No versículo 10, então, ele fala dessa vida piedosa. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. O contraste que ele faz aqui desta vida piedosa, ela é expressa por essas figuras que o salmista, que o Salmo de Corá, dos filhos de Corá, usa aqui. Um dia nos teus átrios, Senhor, vale mais do que 1000 dias fora da tua presença, fora da tua bênção. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 dias. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Os filhos de Corá estão dizendo: meu prazer está onde o povo do Senhor está. Os filhos de Corá eram também porteiros do templo. E eles estavam dizendo: olha, mesmo que eu não possa entrar, é melhor estar lá na porta do que estar nas tendas da perversidade. Um dia, Senhor, ali na porta, mesmo que eu não possa entrar, Senhor, um dia na porta da casa do meu Deus, vale muito mais do que 1000 dias fora, distante da presença e da bênção do Senhor, do que estar nas tendas da perversidade. E tudo isso por quem Deus é, e é isso que o salmista então explica. Por que é mais importante estar ali, ainda que seja já no limiar, na porta do templo, é mais importante um dia lá do que 1000. Ele vai dizer no versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e Ele nenhum bem sonega aos que andam retamente. Que bênção do Senhor! Deus é sol, isso sinaliza vida, porque o sol é símbolo de vida, o sol é símbolo de alegria, o sol é símbolo da luz que brilha em meio à escuridão. Deus é escudo, e como escudo de um guerreiro, o salmista, os filhos de Corá estavam dizendo: o meu Deus é proteção, Ele nos protege, Ele nos abençoa, porque Ele dá graça e glória. Graça e glória são dons das bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Ele dá graça e glória, e Ele nenhum bem sonega aos que andam retamente. Aqueles que estão buscando servir ao Senhor, Deus não nega. Como um pai que se preocupa em dar aos seus filhos o melhor possível, a menos que não seja para o bem dos seus filhos, assim Deus faz conosco. E o salmista, então, nos ensina isso. Eu anseio por Deus, e se eu anseio por Deus, eu preciso ansiar por uma vida piedosa. Esta vida piedosa sinaliza para mim e para você que nós precisamos estar juntos, orando ao Senhor, louvando, adorando, servindo, em comunhão uns com os outros, buscando crescer na presença do Senhor. E o salmista, o salmo, não pode terminar de outra forma. Deus inspira os filhos de Corá a dizerem: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que em ti confia. Que coisa maravilhosa. Os filhos de Corá vão nos ansiar, vão nos ensinar. E eu e você, nós precisamos dizer: Senhor, faz de ti mesmo, Senhor, o nosso maior anseio, para que nós possamos dizer: eu anseio por Deus. Eu anseio por Deus. Eu anseio pela presença de Deus. Eu anseio pelo conhecimento de Deus. Eu anseio pela santidade, pela vida
piedosa, pela santidade de Deus. E aí, Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Cada um de nós, como pecadores, não para nos justificarmos, não para vivermos no pecado. Ah, mas é assim mesmo, porque somos todos pecadores mesmo. É assim. Não, não é assim mesmo. Se a vida está no pecado, está errada. Se estamos nos afastando do que a palavra de Deus fala, está errado. Não é para nos justificarmos, é para nos quebrantarmos e podermos dizer: eu anseio por Deus, Senhor, eu anseio por Tua presença na minha vida. Eu quero mais da presença do Senhor na minha vida. Eu preciso mais da Tua presença na minha vida. Eu preciso mais do Teu conhecimento, Deus, de conhecer mais do Senhor na minha vida. E eu preciso, Senhor, mais da Tua santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Eu preciso mais, Senhor, de uma vida mais piedosa. Não é piedosa para tentar enganar os outros, não. Porque Deus conhece o nosso coração. É uma vida piedosa de tal forma que Deus possa dizer, como disse a Satanás: vês o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus. Era o testemunho de Deus sobre Jó. Que testemunho Deus vai dar, ou está dando, a respeito das nossas vidas? Eu anseio por Deus, porque eu anseio por Deus, eu anseio pela presença de Deus, pelo conhecimento de Deus e pela santidade de Deus para a minha vida. Fala-se que quando a energia elétrica chegou nos Estados Unidos, antes de chegar em todas as residências, chegou em prédios públicos e chegou também nos templos, nas igrejas, nos templos. Muitas pessoas iam para o templo, mas elas não iam porque elas queriam adorar a Deus. Elas não iam porque elas queriam ouvir a palavra de Deus. Elas iam porque elas queriam ver como era um ambiente iluminado pela energia elétrica. Já pensou? Alguém entrar e dizer assim: não, eu vim para dar uma olhada, como é que está a iluminação? É porque lá em casa não tem energia elétrica, lá no nosso bairro também não, mas a gente soube que chegou energia aí no templo da cidade, então a gente queria ver como é que é um ambiente. A gente vai sonhar que a nossa casa um dia também vai ser iluminada, como alguns prédios públicos, e como o templo da cidade estava ali iluminado. O que é que nos motiva a nos reunirmos domingo após domingo? Qual o nosso anseio? E um pastor, depois de ver uma pessoa que estava frequentando domingo após domingo a igreja, abordando e conversando com aquela pessoa, ele disse: eu tenho visto que o senhor tem vindo aqui domingo após domingo, semana após semana. O que é que lhe traz aqui, ao templo, aqui onde nós nos reunimos? E aquele homem olhou e disse: esse é o único lugar na cidade em que eu encontro paz. Este é o único lugar na cidade em que eu encontro paz. Eu entro aqui, ouço os louvores que vocês cantam, os hinos que vocês cantam. Eu entro aqui, escuto a pregação da mensagem que vocês pregam. Eu entro aqui, porque aqui é o único lugar da cidade onde eu encontro paz. Nós não desejamos que você encontre apenas paz. Nós desejamos que você encontre Deus neste lugar. Que você tenha um encontro pessoal com o Filho de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. E que você retorne aqui desejoso: Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu quero conhecer mais de Ti, Senhor. Eu quero viver, ter uma vida piedosa, diferente. Porque, Senhor, eu encontrei aqui, a Ti, aquilo que o meu coração tanto ansiava, o vazio que estava no meu coração, foi preenchido por Ti, aqui, neste lugar. Esse é o nosso desejo.
Essa é a nossa oração. Que você possa dizer, como os filhos de Corá, em outras palavras, traduzindo a mensagem central deste Salmo 84. Eu anseio por Deus. Eu anseio por Deus. Que o Senhor Deus, pois, assim nos abençoe.